todos prontos, mas ninguém respondeu, enfim. Bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Hoje nós vamos continuar o assunto climatologia. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, ou me vendo, ou não estiverem vendo a apresentação, vocês me avisem que a gente tenta resolver o problema. Mas se estiver tudo bem, vamos tocando aí, beleza? Dúvidas, comentários, a qualquer momento, no áudio, no chat, como vocês quiserem, vou estar prestando atenção no que vocês têm para falar também, beleza? A gente veio aí de uma sequência de 3 aulas falando de climatologia, e hoje a gente vai continuar falando, vamos ver se a gente consegue encerrar esse assunto hoje, veremos. Mas vamos lá, a gente falou da diferença de tempo e clima, a gente falou da nossa atmosfera e falamos dos elementos, os fatores do clima. A gente veio falando nas últimas 2 aulas sobre os fatores do clima, ou seja, coisas aí que a gente tem que considerar para identificar um determinado tipo de clima, né, para entender por que aquele clima é assim, como que aquele clima funciona, certo? A gente falou de latitude, movimentos da Terra, que tem a ver com as estações do ano e tem a ver com aquilo de ser frio nos polos e ser calor nos trópicos, lembra? Né? A gente falou de altitude e relevo, quanto mais alto, mais frio, e isso é bastante importante para a gente entender climas do mundo. Bom dia, Rodrigo. E fomos falando de circulação geral da atmosfera. Os ventos, as massas de ar, e as massas de ar são muito importantes para a gente entender climas, dinâmicas climáticas, porque as massas de ar são esses bolsões de ar, são os ventos, né, que vêm trazendo características diferentes conforme o lugar de onde eles estão vindo, certo? Então, a gente falou, por que as massas de ar acontecem? Falamos de pressão atmosférica, né? Alta e baixa pressão. Nisso a gente entendeu também como é que funcionam os ciclones e os furacões, né? Por que eles acontecem, da onde que eles surgem, né? E por que eles acontecem em determinados lugares e não em outros, certo? Falamos aí de como que o vento circula na atmosfera verticalmente e horizontalmente, né? Bastante importante. E sobre a zona de convergência intertropical, bastante importante também para a gente entender essa dinâmica de a região perto da linha do Equador ser mais úmida e ser mais quente, né? E conforme a gente vai se afastando, não necessariamente a gente tem tanta umidade. Bom, falamos aí de maritimidade e continentalidade, o uso do solo e de clima urbano também, né? As ilhas de calor, por que que nas cidades as temperaturas costumam ser mais quentes, né? Tem toda aí uma superfície captando calor, asfalto, vidro, metal, né? E isso faz com que haja um microclima diferente ali na cidade, né? Diferente da região natural no seu entorno. E aí a gente terminou de falar sobre fatores do clima e começamos a falar sobre climas do mundo, certo? E aí foi onde a gente parou. Falamos então de climas do mundo. Os climas do mundo, eles são classificados em quentes, temperados e frios, né? Temperados a gente também chama de mesotérmicos, é aquilo que está ali no meio mesmo. Ele é um pouco frio, um pouco quente, dependendo, né, da época do ano. Ele tem essa variabilidade. E aí a gente tem essa carinha aqui para os climas aí do nosso mundo, né? Climas quentes, a gente chama lá equatorial, os tropicais e o desértico. Nos climas frios, a gente também tem desértico, a gente tem o polar e o subártico. E os climas temperados, continental, marítimo, subtropical, mediterrâneo. E os nomes deles vão dando para a gente uma dica da onde que eles estão, né? Continental, então quer dizer que ele vai estar mais para dentro do continente. Lembram da continentalidade? Né? Então, o continental ele vai estar mais para dentro do continente. O Mediterrâneo ele vai estar perto do mar Mediterrâneo, né? Faz sentido também. Né? O subtropical, lembra que eu falei para vocês? O subtropical é algo que está um pouco ali para baixo dos trópicos, né? É antes, entre o tropical e o temperado, a gente vai ter um subtropical, que vai ter mais características do tropical, mas é uma faixa meio que de transição entre aqueles dois tipos de clima. E os climas de altitude são climas que são, eles são o principal fator de determinação deles é justamente a altitude, aquilo que a gente viu, quanto mais alto, mais frio, e dependendo de uma determinada altura, em qualquer lugar do planeta que você tiver, as temperaturas vão ser mais ou menos as mesmas. É o que acontece aqui na Cordilheira dos Andes, olha.
que tem mais ou menos o clima, né, bastante parecido em todo o topo das cordilheiras, desde o sul da América do Sul até passando a linha do Equador. Ali, mesmo ali, ó, perto da linha, em cima da linha do Equador, nos pontos mais altos ali da Cordilheira dos Andes, a gente tem um clima mais friozinho, mais ameno, beleza? E aí, falamos sobre os climas quentes, começamos a falar sobre os climas quentes, né? Eles ocorrem nas baixas latitudes, lembram a diferença de latitude e altitude? Eu tô falando de baixa latitude, eu tô falando de graus aí na superfície da Terra e não a altura das montanhas, certo? A altura das montanhas é altitude. Latitude é a distância que a gente tem a partir da linha do Equador. Então, se o Equador é latitude zero, baixas latitudes vão ser ali pertinho da linha do Equador. Altas latitudes vão ser já mais perto dos polos. Então, os climas quentes acontecem nas baixas latitudes. Faz sentido, perto da linha do Equador é a região mais quente do planeta mesmo. Então, é onde acontecem os climas quentes, né? O clima equatorial, ele é um clima bastante quente, né? Esse primeiro gráfico aqui é do clima equatorial, deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Bastante quente. Olha, esse é um climogramazinho. Ele mostra essa linha vermelha são as temperaturas nos meses, as temperaturas médias em cada um dos meses, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, tararará. E aí a gente tem ao longo do ano inteiro uma linha mais ou menos reta, certo? Então, todos os meses do ano a temperatura é mais ou menos a mesma, quente, que já tá lá na faixa dos 30 graus, tá vendo? Ó, entre os 20 e 30 graus, ali chegando ali nos 30. Temperatura média, tá? Se a gente for pensar em temperatura máxima de determinados dias, a gente vai ter temperaturas bem mais altas do que isso, beleza? E as barrinhas azuis representam a pluviosidade em cada um desses meses, né? Aqui está indo de 0 a 260 milímetros de chuva em média, certo? Em todos os meses a gente tem bastante chuva. Então, um clima quente e bastante úmido, né? Chove bastante o ano inteiro. Já o clima tropical também é bastante quente, elevada média térmica anual, baixa amplitude térmica. O que é a baixa amplitude térmica? Lembram? A diferença entre os meses mais quentes e os meses mais frios é pouca, né? Então a gente tem essa linha de temperatura quase reta, a mesma coisa aqui com o equatorial. Então, as temperaturas não mudam muito ao longo do ano, a temperatura média é mais ou menos a mesma em todos os meses, muda pouco, certo? Baixa amplitude térmica e média pluviosidade. O que isso significa? Que chove bastante, só que tem alguns meses em que vai chover bem menos, né? É o caso aqui no clima tropical, ele geralmente tem essa característica mesmo. Chove legal, só que tem alguns meses que vão chover bem menos. Normal, certo? Diferente do equatorial, que chove bastante o ano inteiro. Beleza? Então a gente tem duas estações do ano bem definidas: um verão chuvoso e um inverno seco, né? Os meses que correspondem ao inverno, em geral, eles são menos chuvosos, né? E os meses que correspondem ao verão, em geral, chove bastante. É o que acontece aqui, né? Mesmo aqui no estado de São Paulo, acho que a maioria, né, de vocês está aqui no estado de São Paulo, a gente tem isso mesmo, a gente tem o verão mais chuvoso, né, tem aquelas chuvas de verão, e o inverno a gente tem aí crise hídrica, bandeira vermelha na conta de luz, porque a gente tem menos chuva, tá bom? Aí o tropical a gente divide em tropical úmido e tropical seco. Qual que é a diferença? O tropical úmido vai chover mais do que o tropical seco. Basicamente a diferença é essa. O próprio nome está explicando, né? Então, o tropical úmido a gente tem uma longa estação quente e úmida e outra curta, quente e seca. E o tropical seco, uma longa estação quente e seca e uma curta, quente e úmida. Ou seja, ao contrário. Basicamente é isso. No tropical úmido chove mais, no tropical seco chove menos, né? E aqui os climogramas estão mostrando isso, né? Chove ainda menos no tropical seco. Beleza? Os climas temperados são aqueles mesotérmicos, e como eu disse para vocês, eles têm essas características de alguns meses são frios, alguns meses são quentes. As estações do ano bem definidas mesmo. Então, a gente vai ter uma amplitude térmica maior. Vejam as linhas vermelhas, certo? Elas estão fazendo uma curva, ou seja, a diferença entre os dias mais frios e os dias mais quentes
é maior do que nos climas tropicais, nos climas equatoriais, nos climas quentes em geral, beleza? Então, os climas mesotérmicos ocorrem nas médias latitude, é tudo meio ali, temperado, mesotérmico, média latitude, meio ali do planeta, né? Assim, meio de cada hemisfério, né, do planeta, e são afetados pelas massas polares e tropicais. Então, tem meses que ele vai ser afetado ali por massas frias e tem meses que ele vai ser mais afetado por massas quentes, beleza? Ar quente, ar frio. Tem as 4 estações do ano melhor definidas. Então, a gente vai ter aí o subtropical, a gente já considera ele ali como um mesotérmico, porque ele não é quente mesmo o ano inteiro, né? As temperaturas são amenas, as chuvas são abundantes, principalmente no verão, e a amplitude térmica é moderada. Não temos aqui nenhum climograma de subtropical, né? Não lembro por que eu não coloquei. Mas, enfim. Clima temperado continental, né? Então, invernos e verões rigorosos. Invernos e verões rigorosos. O que isso quer dizer? No inverno é bastante frio e no verão é bastante quente, né? E amplitude térmica e elevada amplitude térmica, que é aquilo que eu tô falando, ó. Olha aí a curva, como ela fica bem curva mesmo, certo? Né? Então a gente tem no inverno, olha, temperaturas ali abaixo de zero em alguns lugares, né? E no verão a gente tem temperaturas ali passando ali dos 20, aqui ele tá chegando até o 20, mas às vezes passa facilmente de 20 graus, beleza? Esse é o clima temperado continental. O clima temperado oceânico, invernos e verões menos rigorosos, porque lembram da continentalidade, maritimidade? Quando a gente está mais perto do oceano, a gente tem mais umidade no ar. E essa umidade no ar faz com que o clima seja um pouco mais ameno. O inverno, o frio não seja tão rigoroso. E nem o calor seja tão escaldante também, né? Então a gente vai ter invernos e verões mais amenos, é mais confortável. Não é à toa que se vocês forem ver um mapa de densidade demográfica do Brasil, a maior parte da população do Brasil vive na beira, né? Perto do litoral. Né? De todos os estados do Brasil que são banhados pelo oceano, só o estado de São Paulo e o Paraná que não tem a sua capital numa cidade litorânea, que não tem a capital na praia. As outras capitais, né, todas são no litoral, claro, com exceção dos estados que não têm litoral. Mas se vocês forem ver a densidade demográfica, então, do Brasil por cidade, por região, a gente diria que se o oceano, se o continente realmente flutuasse no mar, já ia ter virado a borda ali de tanta gente pesando na beira do continente, né? Porque a gente tem a maior parte da população morando justamente onde a gente tem temperaturas mais amenas. Isso faz bastante sentido historicamente aí, né, na história da sociedade, beleza? É muito mais fácil, né, viver em locais assim. Bom, então, temperado oceânico tem invernos e verões menos rigorosos e menor amplitude térmica, né? Um pouco menor, aí a curva está um pouco menor do que aí no temperado continental. As estações quentes, deixa eu ver aqui, estações quentes mais úmidas que as frias, né? Então a gente vai ter um pouco mais de umidade, um pouco mais de chuva nas estações mais quentes do que no inverno, beleza? E o clima mediterrâneo, ele é esse gráfico aqui, ele é bastante específico no planeta, porque ele está ali perto do mar Mediterrâneo, na Europa, principalmente, né? Então, isso também é uma coisa para a gente pensar. O que a gente vem falamos nas aulas de cartografia e tal, de como que a gente tem um pensamento eurocêntrico, né? Nas ciências humanas em geral, né? E a gente tem que, né, sempre se lembrar disso. A gente tem climas diversos no planeta e a gente tem um nicho só para falar de clima mediterrâneo, que é um clima exclusivo da Europa, que é um continente tão pequeno, mas mesmo assim a gente tem vários estudos especificando esse tipo de clima. Isso faz, né, a gente pensar como que a gente está muito ainda permeado desse pensamento eurocêntrico, né, dessas fontes europeias mesmo, né, ainda no nosso dia a dia, né, mesmo sendo algo tão específico. Mas enfim, o clima mediterrâneo está lá na Europa, e
acaba que, a partir das características do clima mediterrâneo lá do mar Mediterrâneo, na Europa, qualquer outro clima que tenha essas características são chamados de Mediterrâneo também, mesmo acontecendo em outros lugares. Tem, inclusive, um pedacinho, se não me engano, na América do Norte, não sei se nesse mapa aqui dá para ver. É porque as cores aqui se confundem um pouco. Mas tem uma região aqui da América do Norte e que eles chamam de clima mediterrâneo porque eles têm características desse clima lá do mar Mediterrâneo. Levou o nome. Enfim, era isso que eu queria dizer. Bom, então o clima mediterrâneo tem verões quentes e secos, é calor e seco, e os invernos brandos e chuvosos. O inverno não é tão frio, mas chove bastante no inverno. Né? Baixa pluviosidade, chove pouco em geral no ano todo, ó. Enquanto aqui no equatorial a gente chegava nos 220, 260 milímetros, aqui chega só nos 160, né? No máximo. Então, baixa pluviosidade média e amplitude térmica moderada, né? A curva tá ali, né? Fazendo uma curvinha mesmo bonitinha. Duas estações, uma fria e úmida e outra quente e seca. E aí, imagina, né? Às vezes a gente acha que a gente, sei lá, sofre com as chuvas, né? Tá um calorão e abafado e vem a chuva, mas a chuva dá uma refrescada, enfim. Imagina. Ah, eu já explico de novo, Rodrigo. Imagina um inverno úmido, sabe? Já não basta estar frio, tá chovendo, e um verão extremamente seco, que não tem uma chuvinha para dar uma refrescada. Para mim, esse é o pior tipo de clima que existe. Deve ser muito difícil conviver em lugares assim mesmo, mas fica lá para eles lá na Europa. A linha vermelha, Rodrigo, ela é a linha de temperatura. É um gráfico. O climograma nada mais é do que um gráfico. Só que ele está trazendo duas informações no mesmo gráfico. Né? A gente tem a informação de temperatura, e aí a linha vermelha ela acompanha os dados aqui, ó, desse lado aqui, do vermelho. Então, é a linha de temperatura. Os meses mais frios aqui, ó, estão ali em torno de uns 5 graus, e os meses mais quentes em torno de uns 15, se a gente for pensar aqui nessa barrinha. Né? E a outra barrinha aqui do outro lado, ela está se referindo às barrinhas azuis aqui, né? Que é as barrinhas de chuva. Então, ele está trazendo duas informações: a informação de temperatura e a informação de pluviosidade, quantidades de chuvas em cada um desses meses aqui. É um gráfico simples, só que ele está trazendo duas informações diferentes, sobrepostas, para a gente conseguir ver que aqui no caso do temperado oceânico, a gente tem menos chuva nos meses mais quentes do que nos meses mais frios, né? E aqui a mesma coisa, a gente tem quase nada de chuva nos meses mais quentes e bastante chuva nos meses mais frios, beleza? É um gráfico mesmo, a gente vai ver mais alguns ainda. Climogramas são bem legais para a gente identificar e analisar climas, e inclusive eles são bem legais para quando você vai viajar para um lugar diferente, um lugar mais distante, você dá uma olhada, né? Eu vou lá no mês de maio. Maio não chove tanto, mas faz calor. Então vou levar uma roupinha mais fresquinha e não preciso levar guarda-chuva, certo? Então eles acabam sendo bem úteis mesmo. E geralmente eles são para cidades. Esses aqui eles estão são generalizados, né? Mas em geral eles são para cidades. Vou mostrar alguns também. Bom, e os climas frios, eles estão próximos ou acima das linhas dos círculos polares, então eles já estão lá pertinho dos polos mesmo, né? E tem forte relação com os polos. Aí a gente divide eles em dois tipos: o subpolar, né? Cujas temperaturas variam de baixas a muito baixas. Tem baixa precipitação, ou seja, chove pouco, mas quando eu estou falando precipitação, eu não estou falando só de chuva, eu também estou falando de neve. Quando eu estou falando pluviosidade, eu estou falando de chuva. Agora, quando eu estou falando de precipitação, precipitação é algo caindo, né? Pode ser a chuva caindo, mas pode ser também neve caindo, beleza? Então, baixa precipitação, chove ou neva pouco, beleza? Mas o ar não é necessariamente seco, apesar de a gente não ter muita umidade ali, muita precipitação caindo do céu.
Bom, elevada amplitude térmica, ou seja, olha o tamanho dessa barrinha aqui, ó, da curvinha, olha, né, como ela fica bem curvada mesmo, né? E duas estações, uma estação muito fria e seca e uma fria também, mas um pouco mais úmida, beleza? E o clima polar, que é sempre muito frio e muito seco, né? Escassa precipitação e elevada amplitude térmica. Sempre, né, os climas polares eles vão ter essa elevada amplitude térmica. Nos meses de inverno, olha, a gente chega ali a menos 30 graus, certo? E nos meses mais quentes, a gente não passa muito dos 10 ali. Ou seja, é sempre frio mesmo. E aqui no polar mesmo, né, que não chega nem nos 5 ali quase. E aí as barrinhas de pluviosidade bem baixinhas, né, porque chove quase nada. O que cai é neve e às vezes nem isso, só aquele vento seco mesmo. Beleza? Bom, e aí a gente tem também os climas azonais, né? Por que a gente chama de azonais? Porque os outros climas, eles são relacionados a latitudes específicas do planeta, ou você está perto do oceano, ou você está perto, né, do continente, então a gente caracteriza mais ou menos assim. Ah, estou numa média latitude e perto do oceano, então eu tenho um temperado marítimo, um temperado oceânico, né? Temperado úmido. Eu estou perto do Equador, então eu tenho um clima equatorial. Então, a gente, né, consegue localizar ele geograficamente. Agora, os climas sazonais, eles, né, a gente chama eles de climas sazonais porque eles acontecem daquele jeito, independentemente da latitude, né? Então, outros fatores, né, mais do que a latitude e a continentalidade, a maritimidade, né, que vão determinar, né, com mais ênfase por que aqueles climas são assim. É o caso dos climas de altitude, de montanhas, como eu falei para vocês. Quanto mais alto, mais frio, e mesmo em cima da linha do Equador, se a gente está num ponto mais alto, a gente não tem aquela característica de clima equatorial super quente, a gente vai ter um clima mais friozinho, certo? Então, o clima de altitude de montanha, a temperatura é determinada pela altitude, né? E assim, quanto mais alto, mais frio, como a gente viu. Tem baixa amplitude térmica, né? E aqui a gente tem. Ah, eu tinha colocado aqui o climograma de Quito, ó. Baixa amplitude térmica e precipitação elevada, né? Chove bastante, né? Porque a gente está lá em cima, então a gente vai ter muita chuva orográfica. Lembram? As nuvens batem nas montanhas e chove ali mesmo, né? E quando eu tô falando precipitação, lembrem, não é só chuva, é também neve, e neva mesmo bastante em cima das montanhas, né? Em algumas classificações, entra como um tipo de clima frio, né? Porque a gente tem, como o clima de altitude ele é mais friozinho mesmo, em algumas classificações vocês vão ver eles lá na tabelinha de climas frios mesmo, né? E ok, as duas classificações estão corretas. Aqui o climograma de Quito. Quito é a capital do Equador, então está ali em cima da linha do Equador, mas está lá no topo da Cordilheira dos Andes. Então a gente vai ter temperaturas mais amenas, olha a linha de temperatura, que é essa linha vermelha, praticamente reta, então baixa amplitude térmica, né? E chega ali ó, nos 15 graus, mais ou menos. Ou seja, para uma região que está em cima da linha do Equador, isso é bem pouco, certo? E aí a precipitação bastante, né, ao longo do ano todo, né? Só aqui no meio do ano em que a gente tem menor quantidade de chuvas. Beleza? E os climas desérticos ou climas áridos, que podem ser quentes ou frios, né, e se caracterizam pelo baixíssimo índice pluviométrico. Então, o que caracteriza um deserto? Né? Como é que a gente diz que aquele lugar é um deserto? Ele é um deserto só porque não tem nada, né? E a gente tem esse senso comum de dizer que um deserto, ele é um deserto porque ele deserto, ele não tem nada, né? Não tem ninguém morando ali, não tem nada. Você olha para um lado e para o outro, você não vê nada. E principalmente a gente tem, às vezes, o hábito de pensar em desertos como desertos de areia, né? Que nem o deserto do Saara, que é o maior deserto do planeta. Então, é claro que ele é uma referência do que é um deserto, né? Então, um deserto sem nada e provavelmente ele vai ter um monte de areia, né? Mas não é isso que caracteriza um deserto. O que a gente chama um ambiente de desértico no nosso planeta quando a gente tem menos
de 250 milímetros por ano de chuva, né? A gente tem na Amazônia 250 milímetros de chuva por mês, né? Agora, imagina você ter menos do que isso por ano, né? Aí sim a gente chama aquele lugar de deserto. Então, o que caracteriza um deserto é quase não chove e não necessariamente ele não ter nada ali, tá? Né? Por exemplo, a cidade de Las Vegas, né? Todo mundo já ouviu falar de Las Vegas, nos Estados Unidos, fica num deserto. E tem uma cidade, ou seja, não é o fato de não ter nada ali, também é um ambiente desértico, mas é por causa da falta de chuva, beleza? E não porque está isolado sem ninguém. O Rodrigo está perguntando por que tem algumas montanhas que nevam o ano inteiro. Porque elas são muito altas. É justamente por isso. Quanto mais alto, mais frio. Então, a água lá em cima, ao invés de cair na forma líquida, ela vai cair na forma de flocos de neve. Né? Então, é justamente por causa da altitude das montanhas que a gente vai ter algumas em que neva o ano inteiro, como é o caso de alguns picos na Cordilheira dos Andes, que estão sempre nevados, e nos Himalaias também, né? Principalmente. Claro, outros lugares, nos Alpes, na Europa, outros lugares do planeta em que a gente tem, né, neve no pico das montanhas o ano todo. Mas é justamente por isso, é porque elas são muito altas. Beleza? Aqui, né, um esqueminha de quanto mais alto, mais frio. Então, aqui embaixo a gente vai ter precipitação líquida, olha, né? Água caindo na forma de chuva, de água mesmo. Precipitação às vezes líquida e às vezes em forma de neve, ali mais ou menos uns 5.000, 6.000 metros. E a partir de uns 8.000 metros, tudo que chover lá vai sempre chover na forma de neve, digamos assim, né? Então, precipitação em forma de neve nos pontos mais altos. É por isso que a gente tem montanhas que tem neve o ano todo. Beleza? Aqui essa fotinha do deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do nosso planeta. Ele está aqui na América do Sul. Então, vejam, a gente tem um deserto aqui na América do Sul. Deixa eu voltar naquele mapa lá. A gente tem, ó, o deserto é esse amarelo. A gente tem deserto aqui. A gente tem deserto aqui. A gente tem deserto aqui na Austrália. Também temos deserto aqui na América do Norte. Ou seja, não é um clima que ele está relacionado necessariamente a uma altitude, né? A uma latitude, ou se ele está perto do oceano, ou se ele está bem no interior do continente, né? Então, não tem necessariamente a ver com altitude, latitude, maritimidade, né? São outros fatores aí, como relevo, por exemplo, massas de ar, que vão determinar se aquele lugar é um deserto ou não. Beleza? Como eu falei para vocês, o deserto do Atacama, todas as massas de ar úmidas que vêm ali da Amazônia ou do litoral da América do Sul, né, costa leste ali, litoral brasileiro, que chegariam ali no Atacama, toda essa umidade é barrada pela Cordilheira dos Andes e aí acaba que não chega umidade nenhuma ali, né? E não tem movimentação de massas de ar vindo do Pacífico em direção ao continente ali naquela região. Bom, então esses são os climas do mundo. Um outro mapinha aqui. Essa é a classificação climática de Köppen-Geiger. Tem ela aqui na Wikipédia, se vocês quiserem pesquisar. Ela é bem completa, ela classifica os climas por códigos, né? Ela é bem bacana de vocês verem se vocês tiverem curiosidade com esse assunto. Olha como, né, é bem complexa mesmo. Então, não é uma coisa... A gente não pode dizer que os climas, eles são determinantes, assim. Ou seja, se eu pegar o mapa aqui do Brasil e eu falar, aqui eu tô nesse clima azulzinho, que eu acho que é o tropical... Não me lembro agora. E aqui algum subtropical. E eu der um passo para o lado e eu estou em outro clima, então aqui chove diferente, a temperatura é diferente e tal, não é tão determinista assim, né? Então é bom a gente entender como que as coisas conversam, para a gente entender mais ou menos como que é a dinâmica do clima mesmo. A Dani está perguntando se é por isso que alguns lugares não nevam, por conta da altitude. Não necessariamente. Também, Dani, tem lugares que... como que eu posso explicar? Bom, que nem aqui no Brasil, sempre que tem um lance do tipo assim, nevou aonde? Em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, e em geral nas cidades serranas. Ou seja,
Por que que não nevou no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul inteiro? Né? Porque a gente tem ali um clima subtropical, então vai nevar nos lugares que são ainda mais frios, que são os lugares no topo da serra, né? As regiões serranas ali de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, enfim, onde quer aí que seja que neve. Mas isso não quer dizer que lugares que têm baixa altitude não vão nevar nunca, né? E aí isso vai ter a ver também com a latitude. Por exemplo, aqui no sul da América do Sul, a gente não tem necessariamente lugares muito altos, né? Mas a gente tem lugares que estão muito ao sul. E lá neva, né? No sul da Argentina, no sul do Chile, ali principalmente. Então não é uma relação estabelecida com a altitude. Mas é claro que lugares que são mais altos e frios têm mais chances de nevar, né? Do que lugares de planície aí, enfim. Então a gente tem que fazer essa conta. Qual que é a latitude e qual que é a altitude, né? Tem que cruzar essas duas informações para a gente entender por que que no lugar neva ou não. Beleza? Acho que deu para entender mais ou menos, né? Se eu falar muito enrolado, vocês me digam. Às vezes eu me embolo para falar mesmo. Então, né, pensando aí na temperatura e na pluviosidade, como a gente disse, são dois fatores que a gente usa basicamente eles dois para identificar clima. Então, quando a gente vai pensar em identificar um determinado tipo de clima, a primeira informação que a gente tem que levantar é qual que é a temperatura média naquele lugar e qual que é a pluviosidade média, né? Esses são os dois primeiros fatores que a gente tem que pensar quando a gente vai identificar ou analisar um tipo de clima. E aí, a partir daí, a gente analisa outros, tá? Qual que é a altitude, qual que é a distância do oceano, qual que é o uso do solo. Esses fatores vêm em seguida. Primeiro, a gente pensa temperatura e pluviosidade. Por isso que os climogramas são tão importantes. E climograma costuma cair no vestibular. Volta e meia cai uma questão com climograma aí para a gente analisar, né? Os climogramas, eles são gráficos com dados sobre temperatura. Em geral, sempre do lado esquerdo a gente vai ter informação de temperatura. Nesses aqui, olha, estão em graus e em Fahrenheit, certo? E de pluviosidade, que geralmente estão ali do lado direito, certo? Ele também permite identificar qual que é a estação seca ou úmida em cada local e inferir características climáticas. E o climograma também ajuda a gente a entender se esse lugar está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, ou se ele está ali perto da linha do Equador, mais ou menos, né? O que está acontecendo aqui, gente? Peraí. Ah, tá. Bom, então, dois climogramas aí para a gente começar. O climograma da cidade de São Paulo e o climograma da cidade de Manaus. Como eu disse, em geral, os climogramas eles são por cidades. E dá para você pesquisar no Google mesmo. Climograma de São Paulo, climograma de Pequim, climograma de Las Vegas, né? E aí, geralmente, o Google vai dar lá algum site que tem climograma e a gente consegue analisar mais ou menos o tipo de clima ali. Beleza? Então, aqui para São Paulo, ele está dizendo que as temperaturas, olha, a linha vermelha, então vai representar as temperaturas. E qual que é o valor? Tá aqui do lado esquerdo, certo? As barrinhas azuis vão representar a quantidade de chuvas e os valores estão dados aqui do lado direito, né? E é sempre bom a gente prestar atenção, porque às vezes a gente pensa aqui, ó, olha só, em janeiro, mês 1, aqui embaixo tem os meses, certo? A gente pensa assim, ó, em janeiro, em São Paulo, chove a mesma coisa que chove em março em Manaus, certo? Errado, porque olha só, aqui o climograma de São Paulo ele está chegando até 220 milímetros e o de Manaus está chegando a 300. Então é importante a gente prestar atenção nessas informações também, beleza? Então em janeiro, que é o mês mais chuvoso em São Paulo, chove cerca de 220 milímetros. E no mês mais chuvoso em Manaus, que é março, chove cerca de 300 milímetros, beleza? Bastante coisa a mais. E só por aí a gente percebe como que Manaus é muito mais úmido do que São Paulo, certo? Né? E olha como as temperaturas em São Paulo variam bastante, né? Os meses mais quentes, então, são no começo e no fim do ano, onde a linha está mais alta, e a linha faz uma curvinha para baixo no meio, que são os meses mais frios,
E a gente vê também que o mês mais frio em São Paulo também é o mês que chove menos. Então a gente tem o inverno seco. Onde que a gente tem inverno seco, que é um tipo de clima? No clima tropical, em geral. A gente tem invernos secos. Beleza? Em Manaus a gente vê que a linha está quase reta, né? As temperaturas não mudam muito, então, de mês a mês. Então a gente tem, mesmo nos meses que corresponderiam ao inverno no hemisfério sul, a gente tem temperaturas altas lá em Manaus, tão altas quanto no verão. Beleza? Mais climogramas para a gente ver. O climograma de Dubai. E aí a gente vê uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. A curvinha aqui de São Paulo, olha, ela vem para baixo no meio do gráfico, né? Então, no meio do ano a gente tem temperaturas mais baixas. Enquanto que aqui em Dubai e em Moscou, a curva está mais alta no meio. Então, a gente tem temperaturas mais altas no meio do ano. O que isso quer dizer? São Paulo está no hemisfério sul, Dubai e Moscou estão no hemisfério norte. No hemisfério sul, a gente tem o inverno no meio do ano. No hemisfério norte, a gente tem verão no meio do ano, as estações do ano invertidas. Beleza? Então, por isso que eu disse que o climograma também dá para a gente identificar se aquele lugar está no hemisfério norte ou se ele está no hemisfério sul. Beleza? Aqui o climograma de Dubai, a gente tem uma temperatura, uma amplitude térmica bem alta, a curva ó, faz uma curvona, varia ali de um pouco menos de 20 até uns 35 graus, mais ou menos, ali, certo? Em temperatura média. E a gente tem bastante chuva em fevereiro, que não é tão bastante chuva assim, não passa dos 25 milímetros de chuva, né? Lembra que eu falei para sempre prestar atenção nessa informação aqui? Enquanto o de Manaus chega a 300 milímetros, o de Dubai chega aqui no máximo a 30 milímetros no mês mais chuvoso, né? E tem mês do ano que não chove nada. Ou seja, um clima desértico. Se a gente for somar aqui, eu tenho certeza que não vai dar 250 milímetros por ano. Se eu somar aqui, vai ter uns 18, mais 22, mais aqui uns 17. E se eu for somar, eu tenho certeza que não vai dar 250 milímetros por ano. Dubai realmente está numa região desértica. E ainda assim a gente tem a cidade, uma das cidades mais ricas do planeta, num deserto. Beleza? E aqui o climograma de Moscou, cuja linha aqui de temperatura ó, passou para baixo do zero, certo? Está para baixo das barrinhas ali. Ou seja, no inverno, nos meses mais frios, a gente tem temperaturas negativas, né? Bastante frio mesmo. Né? E no verão, a gente não passa muito ali dos 20 graus também. Beleza? E faz sempre a comparação com a pluviosidade. Chove bem mais em Moscou do que em Dubai. A gente já consegue fazer essa comparação aqui, beleza? Aqui o climograma de Quito de novo, que eu queria mostrar para vocês. Apesar de a gente estar em cima da linha do Equador, a gente tem temperaturas que não chegam nem aos 15 graus de temperatura média, porque a gente está num clima de altitude no topo da montanha, na Cordilheira dos Andes. E aqui o climograma de Sevilha, que é uma cidade espanhola de clima mediterrâneo, né? Eu falei para vocês que a gente tem um verão, no meio do ano, o verão deles, ó, porque tá no hemisfério norte, um verão quente, chegando quase a 30 graus de média, e seco, não chove quase nada, e um inverno frio, mas não tão frio que chega a temperaturas negativas, mas bastante úmido, certo? Ou seja, um clima chato pra caramba, na minha opinião, né? Já não basta tá frio, tá chovendo. E não basta tá calor, tá aquela secura. Beleza? E mais dois climogramas aí pra gente ver. O climograma de Buenos Aires, capital da Argentina. No hemisfério sul, então a gente tem a curva para baixo, certo? No meio do ano. Temperaturas mais baixas no meio do ano. Inverno no hemisfério sul, certo? E o climograma de Teresina, capital da onde? Não vou falar, vou deixar vocês falarem. Climograma de Teresina, com chuvas moderadas. Não, é bastante chuva, olha, chega a 300 milímetros aqui nos meses de março, em fevereiro, mais ou menos, 270, 300 milímetros, e pouca chuva ali nos meses de
agosto, setembro, junho e julho. No inverno, a gente tem aquele inverno seco, o típico tropical, né? Com um inverno, alguns meses, uma estação seca bem definida e uma estação úmida bem definida também. A gente tem meses com bastante chuva e meses com pouca chuva. Beleza? Talvez tem mais. É isso, então, sobre os climogramas. Eu acho que não vai dar tempo para a gente terminar a aula, todo o conteúdo hoje, mas vamos ver até onde a gente vai. Alice disse Piauí? Eu não sei, é o Piauí? Vou ser sincera com vocês, eu sempre confundo Piauí com Tocantins. Eu nunca lembro qual é qual. Então, né? Às vezes a gente acha que o professor de geografia sabe capital de tudo quanto é lugar. Piauí e Tocantins eu sempre me confundo mesmo. Quando eu era criança, eu também confundia Cuiabá com Curitiba. E hoje eu tenho domínio sobre isso, mas sempre confundia muito. Eu confundia Guarulhos e Osasco, então normal a gente confundir as bolas aí, eu acho, né? Bom, virei professora de geografia mesmo assim. Então vamos lá. Falamos aí de climogramas e de climas no planeta. Ficou mais ou menos claro para vocês? Então, como que a gente identifica os diferentes tipos de clima? Essa diferença aí entre o que é o inverno seco, né? O que é um tropical a gente ter uma estação seca bem definida e uma estação úmida bem definida, certo? Teresina aí tá para mostrar isso para gente. E essa questão, claro que os climogramas também ajudam a gente a ver o que está no hemisfério norte, o que está no hemisfério sul. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Tem um exercício bacana sobre isso da FUVEST, eu acho. Eu vou pôr para vocês lá no Drive 1 ou 2 exercícios com climograma e com climas do planeta. Beleza? Bom, e aí, continuando falando de climas do mundo, pelo menos essa parte a gente termina, a gente tem alguns fenômenos climáticos, algumas coisas que acontecem no clima do mundo que são importantes da gente conhecer também. Uma delas são as monções que acontecem ali no sul da Ásia, certo? Principalmente ali na Índia e Sri Lanka, certo? E elas são bem importantes porque elas regulam muito a dinâmica climática na Ásia, que nada mais é do que o maior continente ali do nosso planeta. Bastante importante também. Né? Então, as monções abrangem uma vasta área da Ásia, se caracteriza por ventos que se dirigem do oceano para o continente no verão. Olha lá, a gente tem então monções de inverno e monções de verão, ventos que vão do continente para o oceano no verão. Não, peraí. Do oceano para o continente no verão, aqui, ó, as setinhas, indo do oceano para o continente no verão e do continente para o oceano no inverno, beleza? Né? Devido às variações de temperatura e pressão e a movimentação do ar entre as zonas de alta e baixa pressão. Por que que isso acontece? Né? Elas acontecem principalmente no sul do continente, Índia, Sri Lanka, Bangladesh, e faz com que o regime de chuvas nessa região seja bastante regular e tenha grande influência sobre a produtividade agrícola. Então, é importante a gente entender monções, porque elas afetam aí a sociedade, de alguma forma. Certo? E por que que isso acontece? Você lembra o que que tem aqui ao norte da Índia, né? Aqui no meio da Ásia, mais ou menos, onde a gente tem justamente essas altas pressões aqui, justamente aqui que a gente tem a Cordilheira dos Himalaias, né? A maior cadeia de montanhas aí, uma das mais importantes do nosso planeta. Então a gente tem, acabamos de ver, clima de altitude, a gente tem clima frio, e claro que no alto dos Himalaias não vai ser diferente. Então a gente tem uma diferença muito grande da temperatura do ar em cima da Cordilheira dos Andes, dos Himalaias, ali, e abaixo, aqui, mais perto do oceano, né? Então, no inverno, a gente vai ter uma zona de alta pressão aqui em cima dos Himalaias, empurrando o ar para baixo, né? Alta pressão, a pressão que empurra o ar para baixo, lembram? Né? E se ela está empurrando o ar para baixo, ela está empurrando o ar
montanha abaixo, ladeira abaixo também, certo? E esse ar que está sendo empurrado lá de cima das montanhas, ele vai fugir ali do continente em direção aos oceanos, certo? Nos meses de verão, isso aqui diminui, essa alta pressão aqui diminui, né? E a gente vai ter uma alta pressão mais aqui sobre o oceano. Nos meses de verão, a gente tem o calor esquentando ali, água evaporando, certo? E aí a gente vai ter o ar, então, subindo, e ele vai subir também a montanha. Então, o ar está indo no outro sentido. Lembra que a gente viu a continentalidade, a maritimidade, como que o ar vai do continente para o oceano, né, de dia e de noite, né? Nessa região aqui da Ásia, a gente tem isso acontecendo anualmente, né? No verão, então, predomina-se o ar entrando no continente e no inverno o ar saindo. Isso faz com que a regularidade das chuvas seja muito precisa, ou seja, a gente vai ter uma época muito chuvosa mesmo, e uma época que não vai chover tanto, certo? E quando eu falo muito chuvosa mesmo, eu quero dizer muito, muito mesmo. A gente tem regiões que são inundadas pela quantidade de chuvas, né? Essa foto aqui tá para mostrar isso. A estátua de Shiva em Rishikesh, próximo ao rio Ganges. E o rio Ganges subiu tanto que a água chegou ali no peito da estátua. E não é um busto, é uma estátua de pé, aí maior do que uma pessoa, né? Normal, uma estátua grande, não lembro agora quantos metros que ela tem. Mas as águas realmente sobem muito, porque a quantidade de chuvas é muito grande. Eu li um livro há uns anos atrás, que a história se passava na Índia. Era um detetive aposentado que ganhou de presente um elefantinho, um filhote de elefante. Enfim. E ele levava o filhote de elefante para todo lugar que ele ia, porque ele não tinha com quem deixar, e aparentemente isso é comum lá, você ganhar um elefante e andar com ele pela rua. Um filhote de elefante, no caso, né? E aí tem uma parte do livro em que, e assim, os indianos, o pessoal dessa região, eles sabem quando as monções estão vindo. Eles percebem que o ar mudou de direção. Então eles percebem que está chegando as chuvas, né? Então eles já meio que se preparam para isso. É algo cultural deles mesmo. E aí, no livro ele fala, olha, as monções estão chegando, né? Percebi que o ar mudou, as monções estão chegando, tal. E aí tem um dia que ele deixa um elefantinho lá na garagem do prédio que ele mora e sobe e de repente começa aquela chuva, as monções chegaram. Chuva, 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 e ele se lembra do elefantinho e ele corre lá para baixo, o elefantinho já tá assim com água no pescoço. E ele consegue salvar, leva o elefantinho para dentro de casa e tal. Mas enfim, isso tudo, estou contando essa história toda só para mostrar para vocês como esse lance das chuvas, elas são sérias, né? Eles sabem que vai chover, eles já conhecem a dinâmica climática, porque ela é bem regular, e quando chove, chove bastante mesmo, beleza? E um outro fator, um outro fenômeno climático bastante importante, e aí que afeta um pouco mais a gente aqui na América do Sul, é o El Niño e a Laninha, né? São fenômenos caracterizados pela mudança de temperatura das águas do Oceano Pacífico, causando uma mudança no clima regional e no regime de chuvas da América e da Ásia. Da Ásia também, porque acontece no Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico, de um lado a gente tem Américas, do outro a gente tem Ásia, certo? Bom, também tem impactos. Engasgando aqui, peraí. Também tem impactos em outras regiões do planeta, né? Porém menos intensos, já que afeta a circulação geral da atmosfera. Se a gente está afetando a circulação geral da atmosfera, a gente está afetando o ar que chega no planeta todo, beleza? O El Niño, ele se dá por causa do aquecimento das águas superficiais da costa oeste da América do Sul. Lembra que a gente tem uma corrente fria passando na costa oeste da América do Sul? Já contei para vocês que estive lá no Chile e a água era gelada pra caramba, certo? E aí, quando a gente tem El Niño, a gente tem um aquecimento dessas águas superficiais, devido ao enfraquecimento dos ventos alísios. E isso, esse aquecimento dessas águas superficiais, impede a ressurgência. O que é a ressurgência? Subida das águas frias e ricas em nutrientes do fundo dos oceanos. Então, a gente tem uma dinâmica ali de águas frias trazendo nutrientes para a superfície. Quando a gente tem água mais quente na superfície, essa água fria não consegue subir. Isso
faz com que os peixes não tenham alimentos, porque os nutrientes que viriam normalmente não conseguem chegar na superfície. E os peixes que estavam ali na superfície ficam um pouco sem comida, né? E aí eles vão para outros lugares e isso diminui a quantidade de peixes. É por isso que quem identificou o El Ninho, digamos assim, notou que isso acontecia de vez em quando aí, porque o El Ninho não tem uma regularidade, ele simplesmente acontece e a gente ainda não sabe exatamente por quê, né? Mas quem primeiro notou essa dinâmica foram pescadores ali da costa da América do Sul, do Peru, do Equador e tal, que notaram que diminuía a quantidade de peixes. E isso acontecia perto ali de dezembro, né? Que é quando tem o Natal. Então eles falaram que era o menino chegando, no caso o menino Jesus. Então seria, eles falavam é o ninho, em espanhol é o menino. Por isso que tem esse nome. Eles falavam que era é o ninho chegando, né, em dezembro e por algum motivo mudando ali a dinâmica climática ali da região. Por isso que é chamado de El Ninho, certo? E a Laninha tem esse nome justamente porque ele é ao contrário do El Ninho. Ele é menos intenso, costuma aparecer depois do El Ninho, então geralmente a gente tem um ano de El Ninho, o ano seguinte vai ser Laninha. E ele tem efeitos opostos. Ele é ao contrário, porque ao invés de a gente ter um aquecimento das águas, a gente tem um resfriamento das águas. Então acontece tudo ao contrário, beleza? Não vai dar tempo de eu mostrar esse vídeo para vocês, mas eu vou colocar ele lá no Classroom. É um vídeo bem bacana que ele é bem didático, explica bem como que funciona o ninho e laninha. Talvez seja mais didático do que eu explicando, porque ele tem imagens, um videozinho mesmo, mostrando, né, as correntes. Então, vai ficar mais fácil de vocês entenderem essa dinâmica é o ninho e laninha, beleza? Bom, eu achava que ia dar pra gente terminar hoje, não deu tempo. Então, semana que vem a gente tem uma última aulinha aí sobre clima pra gente falar de climas do Brasil. E aí, a gente também resolve alguns exercícios, faz uma revisão dos temas que vocês acharem importante. Beleza? Então é isso. Vou colocar o material lá no Classroom, os slides. Esse vídeo do El Ninho e tem um vídeo bem legal sobre as monções também, explicando como é que elas acontecem. Vou colocar lá também. Vou colocar umas duas questõezinhas para vocês no Forms. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido um pouquinho mais sobre os climas do nosso planeta. E que vocês tenham gostado da música que eu coloquei na aula passada, né? Porque toda vez que eu falo maritimidade e continentalidade, eu lembro daquela música. Se vocês não viram, vejam, porque ela ajuda bastante. É meio idiota, mas ajuda bastante a lembrar os fatores do clima. Beleza, gente? Obrigada pela presença. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, mandem aí. Ou se quiserem mandar depois também, sem problemas, tá bom? E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês na aula, tá bom? Beijos e boas aulas, bons estudos.